Na Pensilvânia, dois exploradores se aventuram 1000 pés abaixo da trilha dos Apalaches, desvendando camadas de rocha ancestral até descobrirem um sistema de cavernas inexplorado. Enquanto avançam na escuridão, um ruído sinistro ecoa pelas paredes da caverna. Para seu horror, uma horda de criaturas aladas emerge das sombras. Os exploradores tentam escapar, mas as criaturas se movem com uma velocidade assustadora, cercando-os rapidamente. Sem chance de fuga, os exploradores são brutalmente atacados e mortos pelas bestas vorazes. Em Montclair, Ellie está terminando mais um dia de escola tentando ignorar os garotos maldosos que a zombam por ser surda. Felizmente, ela conta com seu melhor amigo Rob, que aprendeu linguagem de sinais para se comunicar com ela, mesmo que ela possa ler lábios. Ele é muito solidário e a acompanha até em casa, segurando sua mão. Quando Ellie chega em casa, é recebida calorosamente pelo cachorro da família, Otis, mas é imediatamente insultada pelo irmão, Jude. Sua mãe, Kelly, a repreende por estar atrasada, mas também faz brincadeiras sobre seu relacionamento com Rob. De repente, Otis começa a latir, e Ellie percebe que os pelos dele estão eriçados, como se houvesse algo perigoso lá fora. Naquela noite, Ellie vê vários helicópteros sobrevoando a área e fumaça à distância. Preocupada, ela sai para investigar e encontra sua avó Lynn fumando, apesar de não dever fazer isso por causa dos pulmões fracos. Mais tarde, Ellie observa seus pais conversando e reflete sobre o acidente de carro de 3 anos atrás, no qual perdeu a audição e os avós paternos. Ela sente que seus pais foram os que mais sofreram com a perda. Ela vai para a cama e verifica uma mensagem de Rob em seu tablet, que inclui um vídeo de um misterioso bando de criaturas voadoras no céu noturno. Ela é interrompida pelo pai, Hugh, que também a provoca sobre Rob. Ellie então se prepara para dormir, mas Otis está tenso. Mais tarde, no meio da noite, Kelly acorda Ellie e a leva para a sala de estar, onde a família, mais o melhor amigo de Hugh, Glenn, estão assistindo às notícias. Muitas cidades dos Estados Unidos estão sob ataque, e o perigo está se espalhando pelo país. Inicialmente dizem que são terroristas, mas logo vídeos de celulares se tornam virais mostrando corpos mutilados nas ruas. Um vídeo mostra uma mãe que colocou fita adesiva na boca do filho e exibe um cartaz dizendo "Não faça barulho". Nesse momento, eles ouvem uma explosão, e a família corre para fora para ver jatos voando. Quando voltam para dentro, as notícias mostram um novo vídeo da equipe de exploração confirmando que algumas criaturas antigas escaparam de uma caverna antiga e estão atacando humanos. De repente, a TV muda para o sistema de transmissão de emergência, aconselhando todos a ficarem dentro de casa com portas e janelas trancadas e não fazerem barulho. Ali aponta que as cidades são os piores lugares para estar por causa do barulho, então a família decide arrumar as coisas e sair da cidade. Glenn e Jude saem em um carro e os outros entram no segundo carro com Otis. Ao saírem, percebem que a cidade está coberta de fumaça. Nos túneis do metrô, o trem parou e várias pessoas estão presas dentro tentando ficar em silêncio. Um bebê começa a chorar e os passageiros o tiram da mãe, pretendendo jogá-lo fora do trem. A mãe desesperadamente pega o bebê de volta e anuncia que vai com ele. Mãe e filha saem do trem e caminham pelo túnel em silêncio. No entanto, quando o bebê deixa cair a chupeta e chora novamente, as criaturas rapidamente aparecem. A mãe começa a correr com o bebê, mas não é rápida o suficiente e os passageiros no trem assistem elas serem mortas. De volta à família, eles ouvem no rádio que o número de mortos atingiu números catastróficos. Ellie conversa com Rob no tablet, e ele explica que sua família decidiu ficar em casa, conforme recomendado pelas autoridades. Eventualmente, a família para em um posto de gasolina para abastecer e ali leva Otis para fazer xixi. De repente, Otis começa a latir para um homem armado, que dispara para o céu e pede o carro da família. Hugo está pronto para entregar as chaves, mas Glenn atira na perna do homem e Otis pula para mordê-lo. Então, Glenn pega a arma do homem e a família sai em seus carros, sem se preocupar com o que pode acontecer com o homem. A tensão e o medo eventualmente fazem Jude ficar tão ansioso que ele decide mudar de carro para viajar com seus pais. Ellie continua a acompanhar as notícias no tablet e descobre que as criaturas foram chamadas de Vespas. De repente, Hugh freia bruscamente, evitando um acidente no último segundo. A estrada está cheia de trânsito, então eles decidem sair da estrada e se afastar da civilização. Eles atravessam um portão e chegam a uma estrada isolada enquanto o rádio continua mencionando todos os estados que estão sob ataque. No tablet, Ellie vê imagens aterrorizantes de todas as tragédias no país. Após algumas horas de condução, Glenn chama os outros de seu carro, dizendo que a estrada está ficando difícil e ele vai parar para limpar o caminho.
No entanto, alguns cervos de repente saem da floresta e bloqueiam o caminho. Seu carro rola morro abaixo e fica de cabeça para baixo, deixando Glenn preso dentro. Hugh corre para ajudar, mas não importa o quanto ele puxe, ele não consegue abrir a porta e a perna de Glenn está presa, então ele não pode ser arrastado para fora pela janela. Kelly tenta ligar para a emergência, mas ninguém atende, e Hugh tenta novamente a porta com uma ferramenta, mas sem sucesso. Aceitando a situação, Glenn pede a Hugh para trazer suas armas e, uma vez que as tem, ele diz à família para deixá-lo. Hugh hesita, prometendo voltar com ajuda. A família retorna ao carro, mas Otis começa a latir. Ali nota que os pelos dele estão eriçados e se lembra do aviso de não fazer barulho. Então ela pede ao pai que desligue o motor imediatamente. Infelizmente é tarde demais. Uma vespa bate na janela do carro e Otis late ainda mais ao vê-lo, atraindo mais vespas que continuam batendo nas janelas. Lynn grita e é ouvida por Glenn, que também pode ouvir os rugidos das vespas. Para salvar a família, ele começa a atirar com suas armas, fazendo as vespas cercarem seu carro e rapidamente matá-lo. Otis ainda não para de latir, mesmo quando Hugh tenta acalmá-lo, então Hugh não tem escolha. Ele empurra Otis para fora do carro e deixa as vespas matá-lo. Algumas horas depois, a família ainda está no carro. O lugar está quieto, mas ainda há algumas vespas por perto, então a família tem medo de ligar o carro. No entanto, eles não podem ficar lá para sempre, então Hugh sai do carro cuidadosamente para investigar. Nesse momento, Lynn tem um ataque de asma e os poucos segundos que leva para pegar o inalador são suficientes para uma vespa pousar em cima do carro. Hugh pega lentamente a ferramenta que deixou cair antes e a joga adiante, fazendo a vespa ir atrás dela sem nem mesmo notá-lo. Após as vespas irem embora, Hugh retorna ao carro e usa a linguagem de sinais para explicar que as criaturas caçam pelo som porque são cegas. A família concorda em desligar todos os dispositivos e só se comunicar usando a linguagem de sinais. Então, Hugh pede o isqueiro de Lynn, chocando Kelly ao revelar que sua mãe fuma. Hugh vai ao carro de Glenn e, após se despedir do corpo, incendeia o carro. As vespas cercam imediatamente o veículo em chamas e morrem quando o carro explode. Agora a família pode continuar viajando a pé. A longa caminhada faz Lynn se sentir pior, então ela precisa ter cuidado para não fazer barulho sempre que tiver dificuldade para respirar e usar o inalador. A família concorda em parar para descansar, e Hugh aproveita para se desculpar com Ellie pelo que aconteceu com Otis, explicando que não tinha escolha. Lynn quer que Kelly finalmente diga às crianças que ela tem câncer de pulmão, mas Kelly se recusa a tornar o dia mais deprimente. Usando seus binóculos, Jude vê uma casa nas proximidades e a família se dirige para lá. Já é noite quando chegam à cerca, e assim que Hugh tenta abri-la, ele acidentalmente toca um sino. Logo, uma vespa pousa na cerca ao mesmo tempo que o proprietário sai de casa, ameaçando atirar em qualquer intruso. Parece que o isolamento a deixou alheia à situação, e sua voz imediatamente atrai várias vespas que a empurram para dentro do poço, matando-a rapidamente. A família decide procurar uma entrada alternativa e encontra um cano de drenagem nas proximidades. Hugh vai primeiro e rasteja pelo cano, sem notar uma cobra escondida na terra. Quando chega ao outro lado, ele entra na casa e confirma que está vazia antes de acenar para a família, indicando que podem entrar. O grupo começa a rastejar pelo cano também, e desta vez a cobra sai, fazendo barulho com seu chocalho. O som do cano ecoa, e uma vespa ouve o chocalho da cobra. Ela voa rapidamente para capturá-la, impedindo o ataque. Ao mesmo tempo, uma segunda vespa vai até o outro lado e ataca Kelly, ferindo sua perna. Ouvindo seus gritos, Hugh corre para ativar a trituradora de madeira e todas as vespas voam direto para a máquina, sendo mortos imediatamente. Depois, a família leva Kelly para dentro da casa. Lynn costumava ser enfermeira, então ela corta as calças de Kelly para cuidar do ferimento, que é mais sério do que esperavam. Depois que Kelly adormece, Lynn e Hugh compartilham uma bebida. Do lado de fora, as vespas voltam para o poço para continuar se alimentando da proprietária morta. No andar de cima, Ellie consegue usar seu tablet para entrar em contato com Rob, que aparece desarrumado e coberto de sujeira. Ele conta que seus pais estão mortos e Ali tenta convidá-lo para se juntar a eles na cabana, mas nesse momento a conexão cai. Na manhã seguinte, Ali vê nas notícias que muitas pessoas estão vendo as vespas como símbolos religiosos e até queimando ateus. Lynn verifica o ferimento de Kelly e percebe que está piorando, então diz aos outros que ela precisa de antibióticos para sobreviver. Depois de pegar uma foice no porão, Hugh se prepara para sair com Ali. Jude quer ir junto, mas Hugh diz para ele proteger a avó. Então Hugh e Ellie abrem o portão da frente um pouco, tomando cuidado para não acionar o sino novamente. Hugh prende a porta no chão para evitar outros ruídos, e a dupla sai cuidadosamente pela abertura estreita. Há muitas vespas voando na área, mas a dupla os ignora enquanto caminha até a cidade mais próxima. No caminho, encontram corpos mortos com ferimentos que indicam que outros humanos os fizeram. Quando chegam à cidade, a encontram vazia com manchas de sangue por toda parte, sem notar o reverendo observando de longe.
A porta da frente da farmácia está trancada, então Hugh e Ellie têm que entrar pelos fundos. Dentro, são atingidos pelo cheiro de corpos meio comidos de pessoas que foram mortas enquanto tentavam pegar suprimentos. Enquanto Hugh pega os antibióticos, Ellie olha mais de perto os corpos e descobre que as vespas colocaram ovos dentro deles. De repente, um bebê vespa quebra o ovo e esguicha fluido no rosto de Ellie. 3 vespas grandes ouvem isso e pousam nas prateleiras, esperando por outro ruído. Ellie olha ao redor e vê um alarme de incêndio, então Hugh pede um esfregão. Depois que Ellie entrega a ele silenciosamente, Hugh o acende e o levanta para ativar o alarme. O ruído ecoante e a água confundem as vespas, permitindo que Hugh e Ellie saiam da farmácia em segurança. Ao saírem da cidade, encontram o reverendo, que os segue quando tentam evitá-lo. Para se comunicar silenciosamente, o reverendo mostra seus escritos em seu caderno pedindo que se juntem ao seu rebanho chamado Os Silenciosos. Ellie e Hugh recusam a oferta e se afastam enquanto o reverendo se vira para eles, revelando que sua língua foi arrancada. Logo, a dupla retorna à casa e o remédio ajuda Kelly a se sentir melhor. Hugh tenta obter mais notícias pela TV, mas não há sinal. Ali conta a ele as últimas coisas que soube pelo tablet. A CNN está transmitindo de um bunker e o sinal é fraco. Também as vespas não gostam de frio intenso e há fotos deles mortos na neve. Isso significa que pessoas acima do Círculo Ártico estão sobrevivendo. Por outro lado, regiões inteiras do país estão sendo apagadas do mapa. Essas áreas são chamadas de O Cinza, porque foram desconectadas de toda a tecnologia. Jude tenta se entreter com cartas e Hugh esculpe uma estaca para ele também lutar. Uma tarde, o reverendo aparece fora da casa com um grupo de pessoas que estão todas sem suas línguas. Hugh sai e pede que deixem a família em paz. Mas o reverendo continua pedindo que se juntem a eles e menciona que Ellie é fértil. Furioso, Hugh traz uma arma para ameaçá-los, mas o reverendo sabe que ele não vai atirar porque o barulho atrairá as vespas. Depois que o grupo faz uma oração silenciosa, eles vão embora. Algum tempo depois, Ellie recebe uma mensagem de Rob, que diz que está indo para o frio norte onde os sobreviventes construíram um refúgio. Infelizmente, antes que Rob possa dar direções, o sinal é cortado novamente. No meio da noite, Hugh ouve um barulho e a família verifica fora para descobrir uma menina esperando na porta. Eles a deixam entrar e fazem perguntas apenas para descobrir que ela está sem língua. A garota foi enviada pelo reverendo e, quando abre o casaco, revela um monte de telefones amarrados ao corpo. Ao mesmo tempo, Ali percebe uma sombra na janela e olha mais de perto para encontrar um telefone colado no vidro. De repente, aquele telefone e os outros ao redor da garota começam a tocar, fazendo as vespas começarem a voar em direção à casa e baterem nas janelas. Uma vespa consegue quebrar a janela de Ellie, mas ela sai correndo do quarto e tranca a porta a tempo. Uma vez que todos os telefones param de tocar, parece que as vespas estão prestes a desistir. Porém, outro telefone é encontrado em outra janela, fazendo barulho também. Como os vespas estão perto de quebrar o vidro, Hugh e Jude tentam bloquear a janela enquanto as mulheres correm para se esconder no porão. Há 3 membros dos Silenciosos esperando por elas lá, e eles imediatamente saltam sobre Ellie para capturá-la. Lynn vai atrás deles e os empurra para o chão ao mesmo tempo que Ellie morde suas mãos para fazê-los soltá-la. Quando Ellie foge, Lynn grita, atraindo um monte de vespas que a matam imediatamente, assim como a maioria dos sequestradores. A família sai e chora por Lynn, mas infelizmente o reverendo e mais silenciosos aparecem, rapidamente capturando Ali novamente. Desesperados para salvá-la, Kelly, Hugh e Jude vão atrás do grupo, não hesitando em esfaquear qualquer silencioso que ouse lutar de volta. Quando Ali é libertada, ela também se junta à luta e acerta um homem na cabeça com uma grande pedra. Hugh derruba o reverendo e tenta estrangulá-lo, apenas para o reverendo apunhalá-lo com uma faca. Então Hugh revida com uma cabeçada, derrubando o homem. Após Kelly matar o último oponente, os únicos silenciosos restantes são uma menina e uma mulher, que se afastam aterrorizadas. Kelly remove a faca do ferimento de Hugh e ele usa sua arma para espancar o reverendo até a morte. No dia seguinte, a família começa a viajar para o norte, parando apenas à noite para descansar. Eventualmente, eles sobem uma montanha e encontram o refúgio seguindo sinais deixados pelos sobreviventes. Lá, Ellie se reúne com Rob, que lhe ensina a usar um arco. Agora, eles caçam as vespas juntos sempre que se aproximam demais de seu novo lar. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos lançamentos. Comente abaixo o que você achou dessa história. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.